Irmãos, dando continuidade a essa série sobre aconselhamento do mês de janeiro, antes que eu me esqueça, tem um recado para dar para vocês, sobre a lista de presença. Tanto os visitantes quanto os catecúmenos devem assiná-la também, tá? Se o nome de vocês já não estiver assinado, há espaço para preencher, tá? Se já tiver assinado, é só colocar a presença no dia de hoje, que é o dia 20, aqui, terceira coluna, tá? E pedindo também maior agilidade para passar a lista, porque às vezes a aula está terminando sem que todos tenham conseguido assinar, ok? Obrigado. Então vamos lá. Vamos falar sobre o Evangelho e nossas emoções. Eu já vou aqui pular uns 20 slides, porque depois do sermão do pastor Jailson hoje, sobrou muito pouco para eu falar nessa aula, tá? Falou quase tudo ali que eu ia falar. Seguinte, foi brincadeira também, tá? Nossas emoções são dádivas de Deus para nós. Não podemos esquecer disso. Elas enriquecem, elas dão cor à nossa vida diária e nos motivam a alcançar um bem maior. Por que motivam? Porque a própria motivação é uma emoção, né? Então, sem dúvida, nós precisamos de emoções. Para tudo, inclusive para a vida cristã também, né? Só que quando pensamos que as emoções são úteis, a gente costuma pensar só nas emoções agradáveis, né? Como a motivação é um bom exemplo. Mas mesmo emoções desconfortáveis, né, como tristeza, raiva ou medo, podem ser de grande valor para nós se usarmos o desconforto, a dor que elas causam, para efetuar mudanças em nossas vidas, né? E é importante notar que hoje existe profunda discordância sobre a origem, sobre a fonte das emoções, né? A ciência e a medicina foram seduzidas pela teoria de que todas as emoções são causadas por flutuações nos níveis de substâncias químicas no nosso cérebro, né? Principalmente a serotonina, né? Como psiquiatra, eu posso dizer que é comum hoje em dia atender pessoas que já chegam assim ao consultório. Não, doutor, eu vim aqui porque o meu nível de serotonina está baixo, né? Eu preciso de algum remedinho aí para levantar. A teoria é que quando os níveis de serotonina estão desequilibrados, sentimentos desconfortáveis, né, como angústia, depressão, raiva e ansiedade vão aparecer, né? O ponto é o seguinte: nós somos apenas matéria, né? Porque dizer que nossas emoções são mero fruto de um desequilíbrio neuroquímico cerebral é dizer que somos apenas matéria, né? É dizer que o determinismo materialista é verdadeiro, né? E é verdadeiro, né? São os nossos genes e as substâncias químicas dos nossos cérebros que determinam as nossas escolhas, determinam como nos sentimos, né, ou não. Então, esse é um ponto-chave, né? Em que nós acreditamos, né? Crenças como essas, né, do materialismo, do determinismo materialista, se baseiam, né, na teoria de que não existe nada de imaterial no ser humano. De que o ser humano é só matéria e de que tudo que importa é matéria. Né, que matéria é a coisa de que somos feitos e de que não é nada de invisível ou imaterial em nós, né? E fazer essa equivalência, né, entre alegria, tristeza e uma substância química também é ir longe demais, né? Até porque sentimentos não são materiais, né? Assim como muitas das coisas que a gente busca na vida, elas não são materiais, né? Sucesso, reconhecimento, bem-estar, nada disso é material, né? Então acreditar que a gente vive num mundo material, até para eles não faz sucesso nenhum, né? Não faz sentido nenhum, né? Outra coisa, acreditar nisso é acreditar que não há um ser interior que importa, né? Que nós somos apenas então uma caixinha complexa cheia de reações químicas. Pois o determinismo materialista não acredita na existência do que a Bíblia chama do coração, ou alma, mente, vontade, enfim. E o problema é que acreditar nessa teoria tem consequências,
E uma dessas consequências é a perda da responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos. E a gente sabe como o ser humano é doido para acreditar em qualquer nova teoria que tire a responsabilidade dele pelas escolhas que ele faz, não é mesmo? Isso acompanha o homem, né, desde que ele saiu lá do jardim, né? Mas é curioso, né, que quando a gente fala de tirar a responsabilidade pelos nossos atos, né, obviamente, o que eles defendem, né, é que apenas a responsabilidade sobre os nossos maus atos deve ser tirada, né? A responsabilidade pelos nossos atos de sucesso, eles nunca atribuem aos genes ou à serotonina, né? Ou vocês já viram alguém ser ovacionado numa cerimônia de celebração, né? E depois dos aplausos, a pessoa dizer o seguinte: olha, gente, muito obrigado, mas esse grande ato heróico aí que vocês estão aplaudindo, não fui eu que fiz. Foi minha serotonina, viu? Tchau. Nunca viram, né? Assim, se a pessoa ficou rica, foi com muito esforço e inteligência, né? Mas se ela cai num grave erro, eu não estava bem naquele dia, algum desequilíbrio neuroquímico com certeza aconteceu, eu preciso procurar um profissional. Não é? Então, que história é essa? A contradição é flagrante, né? Só interessa tirar a responsabilidade por aquilo que eles não gostam, o que é vergonhoso. Mas aquilo que eles gostam, não. Olha, deu trabalho, viu? Além disso, nossa cultura atual se pauta por alguns aspectos interessantes, né? Um deles é o seguinte: um medo de julgar, né? Medo de julgar os outros. Por quê? Porque julgar é fazer distinções. É fundamental fazer distinções. E a gente aceita fazer distinções como método para tudo na vida, né? A ciência não existe sem fazer distinções, categorizar e tudo. Mas quando vai para o campo moral, não podemos fazer distinção nenhuma. É tudo igual, tudo a mesma coisa, está tudo no mesmo nível, né? E com isso, coloca todo o sofrimento também no mesmo nível. Então não interessa se a pessoa está sofrendo porque está com um tumor cerebral e está tendo alterações do comportamento por causa disso, ou se as alterações do comportamento são por causa de uma longa história de vício em drogas, né? Os dois estão sofrendo. Sofrimento é tudo igual, né? Qual o objetivo de pensar que sofrimento é tudo igual? Aí vem um dos grandes lemas da cultura atual, que é o seguinte: se fulano está sofrendo, ele só pode ser uma vítima. Aí se cria a cultura da vitimização do sofredor, né? Se tem sofrimento, tem vítima, né? E qual o problema? Um dos problemas é que essa perda de distinção já não nos permite mais diferenciar a vítima verdadeira, né, daquele que não é uma vítima, e sim está muitas vezes escolhendo resultados ruins de escolhas ruins que fez, né? Coloca tudo no mesmo saco. E qual o objetivo disso? Qual a finalidade desse tipo de pensamento? Obviamente é a pessoa excusar-se a si mesma, né? Não ser julgada por ninguém, né? E ser desculpada por tudo de ruim que pode fazer. O outro elemento chave da cultura atual é o desejo de ser compreensivo. Então, todos têm que ser compreensivos sem distinção, né? Vocês sabem, quando uma pessoa procura um psicólogo hoje, o que ela está esperando? Ser compreendida, né? Não importa a natureza do sofrimento, não importa se teve e se tem a ver com escolhas ruins que ela está fazendo ou não, ela não quer ser julgada. Estou falando julgada no bom sentido, né? No sentido que você tem que ter discernimento moral para avaliar escolhas boas e ruins. Não, ela só quer ser compreendida, né? E o curioso é o seguinte: ser tão compreensivo assim, tem um psiquiatra britânico que eu gosto muito, e apesar de ser ateu, ele tem umas sacadas muito boas, e uma delas foi essa. Ele diz o seguinte: ser tão compreensivo assim nos coloca na posição de uma divindade toda misericordiosa, justamente do tipo de divindade que nós dizemos que odiamos, né? Ele está falando isso enquanto ateu, né?
Olha que contraditório, né? Ser tão compreensivo assim nos coloca na posição de um Deus todo benevolente, que é justamente aquilo que a gente diz que a gente odeia, né? Esse mesmo psiquiatra, ele fala o seguinte sobre a teoria dos neurotransmissores, muito em voga hoje na medicina, e que a gente não pode esquecer que é só uma teoria. Ele fala que o objetivo dessa teoria é simplesmente tirar a responsabilidade humana, né? Porque quando a pessoa chega e diz, não, o problema está na minha serotonina, ela está querendo dizer que o problema não está nela, né? Ela não é moralmente responsável. Né? E aí ele diz, olha, não existe, portanto, nenhuma diferença entre a teoria dos neurotransmissores e a forma como antes os seres humanos usavam o horóscopo e o movimento dos astros para justificar seus comportamentos também. Ah, não, eu agi assim ontem porque a Lua entrou na casa de Saturno e é a mesma coisa, é a mesma finalidade. Outra coisa muito presente na cultura atual, né? A questão do amar a si mesmo, né? E a gente vê muitos irmãos com um conceito equivocado do que seja amar a si mesmo, né? E vão dizer que, Jesus disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, então, portanto, para amar o próximo, eu tenho que me amar. Mas eu cheguei à conclusão de que eu estou me amando muito pouco. Então eu vou procurar um psicólogo para me ajudar a me amar mais, né? Não é comum isso? E vejam, estamos falando aí de dois tipos de amor diferentes. Primeiro, quando o mandamento nos diz para amar o próximo como a nós mesmos, não está falando necessariamente de sentimento, né? Mas de atitude, daquele amor que se põe em prática. Né? Não fazer pelo outro aquilo que eu não quero que seja feito contra mim e fazer pelo outro o bem que eu gostaria que fizessem para mim. Então, nós estamos falando aí de praxis do amor, né? De algo prático. Mas quando a pessoa diz, estou precisando me amar mais, vocês acham que é disso que ela está falando? Não, ela está falando de autoimagem, que ela deseja ter uma autoimagem melhor, mais atraente, e não estou falando de autoimagem necessariamente física, tá? Pode não ser física. Ela deseja maior reconhecimento, ela deseja receber mais atenção, né? E ela deseja se sentir melhor com ela mesma. Junta isso com um outro ponto relevante hoje, que é a busca por se perdoar, né? Não, eu cheguei à conclusão de que tudo que eu preciso é saber me perdoar. Eu preciso aprender a me perdoar. Aí também, claro, vai lá pagar um profissional para ajudá-la a aprender a se perdoar, né? Como se isso fosse algo super trabalhoso, né? Tão trabalhoso quanto aprender a tocar um novo instrumento, ou tão trabalhoso quanto desenvolver uma nova virtude moral, né? Aprender a se perdoar, né? E aí, se a gente junta o desejo de se eximir de responsabilidade com o desejo de se amar mais e aprender a se perdoar, gente, é o caminho para, é licença para se tornar um psicopata. Né? Esse é o ponto, é o caminho, é a receitinha para virar um psicopata. Esse é o estado de coisas atual. Mas vamos continuar. Outra consequência da teoria dos neurotransmissores é acreditar que para restabelecer a saúde emocional, que pode estar abalada, né? E eu não acredito que exista alguém que nunca teve sua saúde emocional abalada, né? Eu já tive a minha muitas vezes. Acho que não podemos pensar que isso não acontece com cristãos, né? Frequentemente temos nossa saúde mental, emocional abalada. Mas o problema da teoria lá dos neurotransmissores é que aí a pessoa acredita que para restabelecer essa saúde emocional, o que ela precisa é alterar o nível dos neurotransmissores, né? E aí o que acontece? Onde antes uma pessoa que estivesse deprimida ou ansiosa, ela tentava descobrir o porquê, agora tudo que ela faz é tomar um comprimido.
Afinal, se nossas emoções são apenas um resultado dos químicos no nosso cérebro, então por que não ajustá-los, né? E isso levou ao absurdo de as pessoas acreditarem que a solução dos seus problemas emocionais esteja na medicina ou na psicologia. E veja bem, a gente não está dizendo que medicamentos não têm efeito no humor da pessoa. Eles têm efeito. A gente não está dizendo que não tem. E também a gente não está dizendo que é errado recorrer a eles. A gente não está dizendo isso. A gente não está dizendo que é pecado recorrer a eles. Não. Às vezes é necessário, né? Então não é essa a crítica. O que a gente está questionando é a filosofia subjacente aí. Essa filosofia subjacente, ela é contrária à verdade bíblica de que nós somos seres responsáveis diante de Deus pelo modo como vivemos, pelas escolhas que fazemos, pelos sentimentos que temos, né? E o ser humano sempre usou suas crenças para justificar seus pecados, né? Então eles vão usar a teoria que for mais conveniente na época, né, quando se trata de tirar sua responsabilidade sobre algo vergonhoso ou reprovável que fez, né? Mas nunca sobre as escolhas acertadas, né, como a gente disse. E aí vamos lembrar de algumas verdades bíblicas, né? Uma delas é que somos corpo e alma. Somos uma unidade psicossomática, né? Nós não somos duas coisas, né? Não, isso aqui é do meu corpo, isso aqui é da minha alma. Não, nós somos uma coisa, uma unidade composta de corpo e alma, né? Nossa alma é o nosso ser interior, que a Bíblia frequentemente chama de coração. E é ali que a ação acontece, né? A gente vai ver por que não é no cérebro. Acontece ação no cérebro, mas a ação não começa no cérebro, ela começa nesse nosso componente imaterial. E nossa alma tem 3 aspectos. O entendimento, né, o pensamento, a volição ou vontade e os afetos ou emoções. E aí é o seguinte, nós pensamos, sentimos e escolhemos no nosso ser interior. Pensar, sentir, isso não é uma coisa que o cérebro faz. O cérebro produz substâncias químicas, produz impulsos elétricos, né? Isso que o cérebro faz, né? Ele não pensa e nem escolhe, né? Quem pensa e escolhe somos nós, nosso ser interior, né? Mas tudo isso é mediado e interpretado pelo nosso cérebro e então experimentado em nosso corpo físico. Eu vou dar alguns exemplos, né? Aquilo que nós então percebemos como o estado de humor ou estado de ânimo são uma resposta fisiológica, né, ou seja, do corpo, aos pensamentos, emoções e julgamentos do ser interior. Por exemplo, se a nossa mente, nosso ser interior, estiver desfrutando de algo agradável, experimentaremos sentimentos agradáveis no corpo. Se, por exemplo, estivermos meditando no grande amor de Deus por nós em Cristo, nosso cérebro responderá a esses pensamentos, emoções e julgamentos através de circuitos neurais específicos e vai liberar certas substâncias químicas, os neurotransmissores, que vão produzir instantaneamente uma sensação de bem-estar ou felicidade. Se, por outro lado, nossos pensamentos, né, mente, forem de medo, de ansiedade, como a pessoa às vezes se pega construindo ali uma fantasia que deixa ela apavorada de algo trágico, né? Nosso cérebro também vai responder a esses pensamentos através de caminhos neurais específicos, liberando certos transmissores. Então experimentaremos medo no nosso corpo, que pode se apresentar como mão suando, palpitações, um sinal de alerta excessivo, né? Então, pensamentos que surgem do ser interior são interpretados pelo cérebro e depois sentidos no corpo, né? Pode acontecer o contrário, né? Como nós somos uma unidade de corpo e alma, pode acontecer o contrário. Por exemplo, do nada o meu coração dispara, sem que eu tenha tenha tido um pensamento de medo, mas o meu coração dispara por um problema físico, e o meu cérebro interpreta
esse disparar do meu coração como uma reação de medo. E aí eu vou sentir medo, né? Mesmo que esse medo não tenha vindo do meu ser interior. É uma via de mão dupla, isso pode acontecer, né? A pessoa pode acordar à noite com o coração batendo forte. Qual a primeira coisa que o cérebro dela vai pensar? Nossa, estou em perigo, alguma coisa está acontecendo, né? E ter uma crise de ansiedade depois, né? Porque acordou com o coração disparado, né? Mas é importante a gente pensar nisso. O cérebro não cria esses sentimentos, ele apenas media, ele é mediador desse processo e interpreta os pensamentos e intenções do coração para o resto do corpo, né? E é por isso que a Bíblia nos diz que a gente deve pensar de determinada maneira e não de uma outra maneira. Por quê? Porque os nossos pensamentos vão influenciar os nossos sentimentos, né? Para entender melhor isso, vamos ver um trecho das Escrituras, né? Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Vocês querem acompanhar comigo? Então, vamos lá. Uma passagem belíssima, das mais belas das Escrituras, e que, sim, poderíamos falar horas dela, né? Mas a gente vai pegar um pontinho apenas, tá? Eu vou ler para vocês. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, olha, do que o autor dessa carta está falando, né? Está falando da nossa vida cristã cotidiana de santificação, né? Como é que a gente percorre a trajetória da santificação, né? Nos livrando de tudo que nos atrapalha, né? E do pecado que nos envolve. E correndo, ele compara com uma corrida, porque envolve esforço, né? É claro que ao realizar esse esforço, a gente vai olhar para trás e vai ser grato a Deus, porque é Ele que dá o esforço. Mas somos chamados a nos esforçar, confiantes de que o Senhor proverá o esforço, né? Mas enfim, uma corrida tem esforço. Com perseverança. Perseverança aqui implica um esforço que não se deixa abater, que cai, mas se levanta e continua, certo? É a corrida que nos é proposta. Mas como? Como que a gente faz isso? Como é que a gente corre? Como é que a gente se esforça? Como é que a gente foca no alvo? Como? Aí o como é a primeira pergunta importante. Como? A resposta está no verso 2. Como? Tendo os olhos fitos em Jesus. Esse é o como, né? Percebem como tem tudo a ver com o sermão de hoje? Tendo os olhos fitos em Jesus. Mas quem é Ele? Autor e consumador da nossa fé. Ah, é? Mas o que Ele fez? Então vejam, o alvo, quem é Ele, o que Ele fez? O que Ele fez é o seguinte: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Joia, isso é o que Cristo fez. Tá, e o que eu faço então? Está no verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição. O que eu faço? Pensar, considerar com atenção, né? Por quê? Para não cansar nem desanimar. Então assim, quem que nunca se sentiu fatigado, cansado, desanimado na vida cristã, né? E aí vejam, o que vocês fazem para não desanimar? O que vocês fazem para não esmorecer, para não perder a esperança, né? Lembrando que a resposta a essa pergunta, ela vai revelar muito sobre você. E lembrando também o seguinte, que descansar de um dia cansativo é fácil, né? Cada um pode escolher
algo mais eficaz para o descanso físico. Mas e quando o cansaço é na alma? Né? O que você faz para descansar? O que o autor de Hebreus diz? Pensem bem naquele... É meditar mais na pessoa e na obra de Cristo. O autor de Hebreus nos convida então a considerar ou contemplar a vida e a morte do nosso Senhor. Somos chamados a meditar nele, para quê? Para que experimentemos o zelo e a força física e emocional que precisamos para perseverar, para que não nos tornemos cansados nem fatigados. Dúvidas aí ou não? Tranquilo? Tranquilo? Tá. Então, nessa passagem nós aprendemos que não apenas nossos pensamentos devem repousar no Evangelho, mas aprendemos também que fazer isso vai mudar nossa atitude e nosso humor, vai mudar nossas emoções. Lembra, o Evangelho e as emoções, vai mudar as emoções. Tanto o nosso ser exterior quanto o nosso ser interior são transformados por aquilo que meditamos ou contemplamos. Até por isso, Deus diz na sua palavra que os que adoram ídolos se tornam como eles. Essa é uma das leis desse universo que Deus criou. Aquilo que nós mais contemplamos, nós nos assemelhamos àquilo. Se aquilo que nós mais contemplamos for a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador, nós iremos ser assemelhados a Ele, como Paulo nos lembra, de contemplarmos a glória como um espelho, sermos transformados de glória em glória, mas se estivermos contemplando o Senhor. Agora, se aquilo que nós mais contemplamos, os nossos pensamentos, devaneios, o que você mais pensa quando você está tranquilo, com tempo livre, para a mente viajar? É naquilo que você vai ser transformado. Ok? Em Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 2, Paulo também vai nos lembrar que considerar, ou seja, considerar aí é pensar bem, é meditar nas misericórdias de Deus, para que aí tenhamos o desejo e a força para oferecer nossos corpos em sacrifício a Ele. Então, como que meus sentimentos podem ser mudados? Mudando os pensamentos. Quais pensamentos? Meditando nas misericórdias de Deus. Isso vai renovar nossas mentes e nossas vidas. Nós vamos entrar num outro tópico agora. Pausa ali, a gente já fez um pouco de aplicação. Agora eu quero trabalhar um pouco com vocês a utilidade dos nossos sentimentos. O que nossos sentimentos nos dizem? Como que podemos usá-los a nosso favor na vida cristã? Nossos sentimentos, eles são como espelhos para que possamos enxergar nossos corações. Já viram? O nosso coração ele é enganoso, a gente sabe disso. A gente não consegue enxergá-lo plenamente. Mas já viram um periscópio de criança? Periscópio que é aquilo que tem um espelhinho que permite você enxergar até onde sua cabeça não alcança. Então imagina que você tem uma janela que você quer enxergar lá fora e a criança não alcança, ela põe lá um periscópio que só aparece a lentinha dele ali e ela consegue enxergar ali fora. Ela vai ter uma visão um pouco limitada, mas vai conseguir enxergar. Meus filhos adoram brincar com isso. Nós olhamos para o nosso coração dessa maneira. A gente dá uma espiadinha nele com o periscópio, a gente não consegue vê-lo amplamente. E as emoções, elas são um valioso periscópio para a gente examinar o estado do coração. Por exemplo, quando estamos nos sentindo ansiosos, esse sentimento nos diz que algo que é precioso para nós está sendo ameaçado. A ansiedade, ela geralmente surge do medo de perdermos algo importante ou do medo de não obtermos algo importante. Mas o que o nosso Senhor nos diz sobre a ansiedade? Eu vou ler para vocês essa passagem. Ele diz o seguinte: não acumuleis para vós mesmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde ladrões invadem e roubam. Mas acumuleis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem
e onde ladrões não invadem e roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Portanto, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis ou o que bebereis. Ou seja, não andeis ansiosos. A ansiedade surge quando eu estou preocupado com a coisa que não deveria ou não precisaria. E estou preocupado com coisas que eu posso perder, né? Vamos falar mais sobre isso. O que Jesus nos diz aí? Onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E se o nosso tesouro é algo que pode ser perdido por desastres naturais, né? Traça, desastre natural, ou perdido pela ação do tempo, ferrugem, ou pela ação de outros, ladrões, aí nós estaremos preocupados e ansiosos. Mas nessas ocasiões, essa nossa ansiedade, embora desconfortável, ela é uma dádiva. Ela é uma dádiva porque ela é um sinal de alerta dizendo que algo está errado no nosso coração. Nós provavelmente não estamos amando o Senhor como deveríamos. Ou seja, perdemos de vista a suprema amabilidade de Cristo e esquecemos que na presença dEle temos plenitude de alegria. Salmo 16, 11. E aí é importante lembrar o seguinte, o número de tesouros que cabe no nosso coração é incontável, né? E nós somos acumuladores, né? Então a gente vai acumulando tesouros no coração, mas são todos tesouros terrenos, né? Lembrando que o tesouro celestial é o próprio Cristo, né? Mas quando não confrontamos esses tesouros terrenos, eles alimentam ansiedades que vão sobrecarregar nosso coração e vão levar à autoindulgência, né? Uma autoindulgência que muitas vezes surge a partir da sensação de fracasso. Já que eu não consigo mesmo, então deixa eu fazer o que eu quero, né? Mas isso nos lembra de uma triste verdade, né? Nós temos outros deuses. Como o pastor Jailson lembrou no sermão de hoje da idolatria, né? E talvez entesouramos coisas como respeito, boa reputação. Talvez temos receio de não sermos tão bem-sucedidos ou tão amados quanto desejamos. São tesouros terrenos, né? Mas nosso Salvador, aquele que nos ama, nos diz onde nosso tesouro deve estar, né? Com seu reino e sua justiça. Se o nosso tesouro está em viver nossas vidas para Ele e deixar nosso sucesso e segurança ao cuidado providencial dEle, e se nosso tesouro estiver na justiça dEle e não na nossa, então seremos capazes de apreciar, né, com muito gosto, todas as boas coisas que Ele nos concede, que são muitas, sempre, sem sucumbirmos em preocupações. Ele é um Deus generoso, né? Ele se agrada de dar, né? E nos dá muito boas coisas. Por outro lado, quando nos encontramos tomados por ansiedades, temos que concluir que o reino e a justiça de Cristo não estão sendo o maior deleite do nosso coração. Por isso que quando estamos ansiosos, devemos lembrar a nós mesmos do Evangelho. Lembrar da encarnação, da crucificação, da ressurreição. Lembrar da encarnação, porque por causa da encarnação, podemos estar seguros de que aquele que assumiu a nossa carne e continua a ter a nossa carne, está nos guardando providencialmente. Por causa da vida sem pecado dele, nós podemos parar de nos preocupar com a nossa reputação ou de tentar parecer bons aos olhos dos outros. Somos pecadores e falhos, né? Mas somos amados e bem-vindos. Nós fomos achados justos por Deus em Cristo. Por causa da crucificação, toda a dívida que tínhamos com Deus, por nossa falha em adorá-lo, em amá-lo, em obedecê-lo, foi paga plenamente, de uma única vez. Nós somos perdoados de forma absoluta, do princípio ao fim de nossa existência. E por causa da ressurreição, nós podemos nos regozijar de que a vida nova de Cristo está fluindo em nós. Não precisamos ficar tentando estabelecer a nossa identidade. Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa identidade. E porque Ele ascendeu aos céus, podemos confiar que nosso Pai Celestial olha em nosso favor. Pois Cristo é sacerdote
para sempre. E aí tem uma outra verdade que muitas vezes é negligenciada, né? Vou falar dela, né? Vejam, Cristo vê o pacto com o seu povo como sendo tão forte que ele considera o seu povo um com ele. Consequentemente, ele considera a si mesmo como incompleto sem nós. Assim, Cristo vive no céu não apenas para a sua glória, como também por nós, a fim de nos levar até lá. O conhecimento disso nos dá um senso de refrigério, de alegria e de grande emoção. John Owen nos lembra muito bem disso. Esse outro aspecto da obra de Cristo, que é a intercessão dele, perene, né? Não está no livro, eu estou acrescentando. Vejam, todos sabemos que pecadores não podem ser salvos sem a morte de Cristo. Mas, infelizmente, não é muito considerado que os cristãos também não poderiam ser salvos sem a vida de Cristo que continua. Se Cristo tivesse ascendido apenas para gozar sua majestade, honra e domínio, sem continuar a sua vida e seu ofício em nosso favor, nós teríamos permanecido pobres e incapazes. A intercessão contínua de Cristo por nós é um elemento fundamental da salvação. Por isso que considerar Jesus Cristo e o Evangelho responde a toda a nossa ansiedade e produz sentimentos de paz e bem-estar. Nossa experiência com a ansiedade é uma boa dádiva quando ela nos força nossos olhos para longe de falsos tesouros que entesouramos, e para o nosso verdadeiro tesouro, que é o nosso Senhor. Falei sobre a ansiedade, falar brevemente sobre a depressão. Por que ela também é uma oportunidade disfarçada? Oportunidade amarga, mas é uma oportunidade, né? Se frequentemente nos encontramos deprimidos, podemos usar nossa depressão como um espelho, ou como um periscópio, para investigar nosso coração. Vejam, a Escritura diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração. E o deprimido frequentemente é alguém que cansou de esperar no sentido de ter esperança, ficou nutrindo esperança em esperança, todas foram frustradas, ele cansou de ter esperança, ele é um desesperançoso, está frustrado e deprimido. E a palavra diz justamente isso, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então a gente começa perguntando, mas qual é a esperança que foi tão esmagada que me levou a me tornar desesperançoso? Todos nós sabemos o que é esperar por alguma coisa e não ter aquilo atendido. A depressão chega quando isso acontece com frequência. Ou quando o nosso desejo por alguma coisa é tão forte, mas tão forte que a satisfação parece impossível. E aí nós simplesmente desistimos de esperar que um dia alcançaremos. E aí quando determinamos que o nosso objetivo é totalmente inalcançável, não importa o que façamos, a nossa esperança é esmagada e nos deprimimos. Mas, embora a depressão seja sempre muito dolorosa, ela também é um espelho para a alma, É uma oportunidade disfarçada que nos revela o que valorizamos, o que pensamos que pode nos fazer feliz. E assim como todos nós, o deprimido também precisa do Evangelho. Ele precisa ver a si mesmo como ele realmente é. É ruim isso, ver como é, Mas a depressão faz a pessoa se ver como fracassada, quando na verdade ela colocou seu coração no tesouro falso. A questão não é o fracasso, a questão é o tesouro falso. Enfim, ninguém gosta de se sentir deprimido, ansioso, irado ou temeroso, Mas Deus nos deu essas emoções para nos ajudar. Sem essas emoções, nós não perceberíamos que os nossos tesouros estão competindo com o lugar de Deus em nossas vidas. E aí que nós transformamos nossos sentimentos através da renovação da mente. Isso é um ponto importante. Nossos sentimentos, eles não podem ser transformados diretamente. Não tem como. Porque o sentimento não surge do nada. Então não tem como eu determinar para mim mesmo, ok, agora eu vou ser feliz então, se eu estiver me sentindo triste.
né? O sentimento a gente não transforma diretamente, mas indiretamente, né? Por quê? Porque eles são um subproduto do nosso ser interior, né? Então nós precisamos mudar nossas crenças mais centrais, ou seja, é a renovação da mente, né? Um exemplo. Muitas vezes nos encontramos mergulhados num estado de insatisfação. Esse estado de insatisfação pode ser breve, né? Em alguns casos, ou às vezes pode ser um estado perene de insatisfação, que a pessoa vive cronicamente no estado de insatisfação, que se assemelha muito à depressão mesmo, né? E toda insatisfação nasce de uma crença muito sólida, arraigada no coração da pessoa, né? Uma crença equivocada, mas que exerce um efeito poderoso na vida espiritual da pessoa. Uma crença do tipo assim: eu merecia mais. Merecia mais o quê? Não sei. Cada um vai ser uma coisa. Reconhecimento, sucesso, conforto, uma grama mais verde, né? Desejo de ser servido, qualquer coisa, mas aquele senso de eu merecia mais, a vida foi ingrata comigo, né? Mas vejam, o que a Bíblia nos diz que nós merecemos? É uma verdade amarga, né? A gente precisa lembrar dela, né? A Bíblia diz que nós merecemos uma vida de humilhação e vergonha, seguida por uma morte humilhante, vergonhosa e agonizante. E essa morte seguida por uma condenação eterna. O que merecemos é isso, todos, né? Mas em Cristo, Deus nos tratou com graça, né? Graça, saiu de graça para a gente, mas ela foi comprada por alto preço por Cristo. Ele nos concede gratuitamente, mas saiu caro para Ele, muito caro, né? Mas em Cristo Deus nos trata com graça e não como merecemos, pois Cristo pagou a penalidade impagável que tínhamos com Deus em nosso lugar. Mas vejam, Cristo não apenas nos salva da condenação, mas Ele também nos dá plenitude de vida. Um Deus que apenas pagasse a nossa dívida, mas nos deixasse ali depois do mesmo jeito, né? Não seria tão bondoso, né? Em Cristo Deus nos dá plenitude de vida, plena satisfação nele. Então, se eu vivo insatisfeito, será que eu esqueci essas duas verdades? Será que eu estou precisando ser lembrado delas de novo? E eu acho que todos nós precisamos ser lembrados delas frequentemente, né? Quais verdades? A primeira, aquilo que eu mereço. Não vou falar de novo. A segunda, aquilo que Cristo me dá. Porque se a minha crença for aquelas outras erradas, eu vou continuar insatisfeito, amargo, triste, frustrado. Mas se minha crença for essa aqui, né, entendendo o que a Bíblia diz que eu mereço e o que Cristo me dá, será que eu vou continuar frustrado, amargo, triste? E é por isso que a comunhão afetiva com Cristo transforma nossos afetos, né? Nós vimos mais cedo que a nossa dimensão espiritual ela pode ser descrita em termos de mente, vontade e afetos. Como é que isso se aplica na minha comunhão com Cristo? Da seguinte maneira, o nosso entendimento de quem Cristo é e o que Ele fez. Nossa comunhão com Cristo inclui isso, o entendimento de quem Ele é e fez, inclui também uma disposição de nos entregarmos a Ele, volição, vontade. E nossa comunhão com Cristo também vivifica e transforma nossos afetos, nossas emoções. Então, comunhão com Cristo abrange as nossas 3 áreas da dimensão espiritual. Vejam, muitas vezes nós somos lembrados de que não se vive a vida cristã com base nas nossas emoções. Isso está correto, né? Mas não podemos jamais cometer o equívoco de pensar que o Evangelho deixa nossas emoções intactas. De forma alguma. Nossas emoções são grandemente transformadas pelo Evangelho. São purificadas, né? Começamos a amar aquilo que antes odiávamos. E a nos deleitar naquilo que desprezávamos, que é Cristo, né? Começamos a ter afetos apropriados por Cristo.
a partir do amor afetuoso dele por nós. Antes de sermos unidos a Cristo, não podíamos nos deleitar nele. Éramos incapazes disso. Agora, somos como o amado no Cântico dos Cânticos de Salomão, que diz: desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Esse é o afeto que devemos ter por Cristo. Chegamos a esse deleite em Cristo somente quando começamos a viver por Cristo com nova sensibilidade e desagrado ao pecado, produzida em nós pelo deleite de Cristo em nós e nosso prazer nele. Por isso, comunhão. Isso nos leva a uma outra questão que eu vou abordar brevemente para encerrar, que é uma questão sobre nosso valor para Deus. Porque tudo aquilo que eu falei antes também guarda relação com um conceito equivocado de qual é nosso valor, né? Se eu acho que eu mereço mais, né, isso tem a ver com o valor que eu acho que eu tenho, etc. Então, assim, mas qual é o nosso valor para Deus? Né? Porque se o que merecíamos é algo muito trágico, né? Por outro lado, temos valor para Deus. Porque Deus assim mesmo se entregou por nós. E é por isso que o nosso verdadeiro valor se encontra no valor que Cristo nos deu. Ele nos amou primeiro e nos deu valor ao aceitar voluntariamente, abrir mão de toda a glória que ele tinha junto ao Pai e aceitar ser humilhado, tanto por encarnar-se, quanto por levar uma vida de humilhação e uma morte injusta e agonizante, né? E é aí que, vejam, nosso verdadeiro valor se encontra no valor que Cristo nos deu, não nos valores da nossa autoavaliação. No entanto, o tempo todo a gente está ruminando pensamentos de autoavaliação, em vez de contemplar o valor que Cristo nos deu. E autoavaliação é uma coisa perigosa, enganosa e pecaminosa. A gente não deve gastar tempo nos autoavaliando. Não estou falando de um autoexame à luz das Escrituras, que esse deve ser feito sim. Estou falando de autoavaliação que fazemos, por exemplo, nos comparando com outros. A comparação com outros é sempre pecaminosa. Sempre, sempre. O outro não pode ser a medida. Até porque a comparação com outros, ela sempre vai produzir um de dois resultados. Ou eu vou me sentir menos e vou me deprimir pela razão errada, ou eu vou me sentir melhor, né? E se eu me sinto melhor, o que eu estou nutrindo em mim? Amor por Cristo? Não. Vaidade. Vaidade, orgulho, soberba. Então, eu estou colocando orgulho no lugar, né? Mas se eu me comparo com os outros e me acho menos, orgulho ferido. Ou orgulho exaltado, ou orgulho ferido. Então, a comparação com os outros é sempre pecaminosa, porque é sempre o meu orgulho que vai estar em questão. Cristo não entra, tá? Então, cuidado. Olhar menos para nós mesmos e mais para Cristo. Em retorno, quando meditamos no valor que temos para Deus, isso nos leva ao valor que colocamos em Cristo. E aí podemos nos tornar capazes, né, de partilhar igual o salmista. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Nós valorizamos a Cristo acima de tudo e contamos tudo ou mais como perda em comparação. Gente, essa é uma meditação para todos nós fazemos. Esse é um autoexame bom, né? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Isso é verdadeiro para mim? Sobre Cristo? Vejam, Cristo abriu mão de tudo por nós. E Ele nunca deixará de ser nosso. Como marido, Ele cuida de nós, sua noiva, como sua própria carne. Qual a nossa resposta? Qual deve ser a nossa resposta? Isso é John Owen agora.
Nossa resposta deve ser a seguinte: de forma disciplinada, nós nos recusamos a permitir que qualquer coisa, quer em nossa avaliação, quer em nossos afetos, tome lugar daquilo que pertence só a Cristo. Tornamo-nos sensível ao seu Espírito que habita em nós e o amamos a ponto de não o entristecermos. Vivemos nossa vida em comunhão de adoração, em caminho de adoração e comunhão. Recebemos livremente de Cristo. No prazer que temos nele, nós nos entregamos livremente, sem reservas, faltou um S ali, sem reservas, com alegria indizível, de volta a Cristo. Nos entregamos a Cristo com alegria indizível. Entregar-se a Cristo produz alegria indizível, né? O que vai produzir alegria indizível não é aquilo que você está esperando e nunca alcançou. O que vai produzir alegria indizível é Cristo. E produz então, isso é verdadeira comunhão, gente. E essa comunhão verdadeira vai produzir verdadeira transformação dos nossos afetos, das nossas emoções. Encerrar com essa frase do Richard Baxter, que eu acho muito fácil de aplicar e bela, né? Ame a Cristo e você odiará aquilo que causou sua morte dele, né? Ame a Cristo e você será feito como Ele é. É isso. Obrigado pela atenção. Não sei se temos tempo para perguntas. Alguém tem perguntas? Tem perguntas. Alguém pode dar um microfone para a Dani, por favor? Duas perguntas. Vocês que mandam. Tudo bem? Que cara é esse? Marcos, Oi. eu queria que você comentasse um pouco sobre as situações e os princípios em que recorrer a medicamentos seria apropriado para o cristão, ou procurar o médico pensando nisso seria apropriado ou sábio. Então, em que situações ou que princípios? Eu acho que a chave aí, Dani, é a motivação. O que vai determinar se a busca está correta ou não é a motivação dela em buscar esse tipo de ajuda, né? Por exemplo, se a motivação for a mesma de um materialista, né, que é só um problema físico do meu corpo, então eu vou lá, tomo um remédio para melhorar. Essa é uma motivação errada. Ou se for uma tentativa de se eximir de mudanças que precisam ser feitas em sua vida, ou de mudanças de entendimento, de atitude e de valores, a busca estará errada. Mas se ela estiver buscando num contexto em que ela já está fazendo ou estiver disposta a fazer um autoexame, né, em aconselhamento na sua igreja local, né, e estiver tratando do próprio coração, e estiver enxergando o uso do medicamento como apenas um adjuvante nesse processo, e um adjuvante necessário porque o sofrimento está muito intenso, aí eu acho legítimo, acho correto. Então, se a perspectiva dela para o uso estiver correta, eu acho legítimo, né? Entendendo por essa ótica, é um adjuvante, né? Da mesma maneira que podemos precisar de uma tala, né, de uma muleta temporariamente, podemos precisar de um calmante ou de um antidepressivo por um tempo para reduzir a angústia, e da mesma maneira que para minimizar o sofrimento, muitas vezes é importante minimizar o sofrimento, até para permitir que a pessoa consiga realizar um trabalho, né, de autoexame, de aconselhamento e tudo, né? E também mais ou menos como quando a gente está cuidando de uma criança, de um filho que está com uma febre muito alta, a gente não espera descobrir a razão da febre para baixar a febre. A gente medica a febre. A febre alta é perigosa, então a gente faz a febre baixar primeiro. Joia, agora vamos investigar a origem da febre. Eu penso o mesmo com relação a angústias muito intensas, né? Vamos reduzir o nível dessa angústia primeiro, depois a gente avalia.
Eu acho que é um uso bem legítimo da medicação. Faz sentido? A Denise tinha levantado a mão aqui. Então está respondida. Tinha alguém mais? Pode fazer. Em Deuteronômio, nós somos instruídos a meditar na palavra de Deus e ensinar os nossos filhos para que quando a gente perca a esperança, a gente tenha a quem recorrer mentalmente. Lá em Hebreus, Paulo também repete mais ou menos esse conceito, que para a gente se concentrar naquilo que está escrito, naquilo que foi prometido por Deus. E ele fala depois em Colossenses que ele faz isso, né? Quando ele se sente provado, tentado, ele se lembra das promessas e se lembra do sacrifício. Juntando com essa pergunta, em que medida esse hábito de nos concentrarmos e meditarmos na palavra de Deus pode evitar a utilização terapêutica de um medicamento? Olha, eu acho que tudo depende do momento em que essa pessoa se encontra. Eu acredito que se isso já se tornou um hábito espiritual consistente, né, uma disciplina espiritual na vida dela, se ela faz isso com profundidade, frequentemente, e mesmo sem profundidade, várias vezes por dia, ela está cuidando bem da sua saúde mental, emocional, espiritual, e, sem dúvida, vai reduzir muito a probabilidade de um dia precisar ser medicada para uma depressão ou ansiedade, né? Porque não faz sentido a gente não acreditar que a comunhão com Cristo, né, não nos fortaleça. Ela fortalece, né, corpo e alma, né? Então, eu acredito que sim. Agora, se estamos falando de alguém que já está num processo avançado, né, se isso vai permitir a ela evitar de usar a medicação ou não, é difícil dizer, porque aí cada caso é um caso, depende da resposta que ela terá a um aconselhamento, a disposição que ela terá de fazer um autoexame, confrontar suas crenças equivocadas e voltar a meditar na pessoa e na obra de Cristo, né? Mas é o caminho para os dois tipos, igualmente, para todos nós, né? Ok. Fala, Alemão. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta que você estava dizendo da questão de que a gente, quando a gente se sente, muitas vezes a gente não está bem, a gente precisa lembrar da pessoa e da obra de Cristo. E muitas vezes nessa situação, o fato da gente não estar bem nos faz pensar que, puxa, se eu fosse mais crente, eu estaria pensando nisso, naquilo, e não estaria nessa situação que eu me encontro hoje. O que piora, agrava ainda mais a situação. Como que eu posso, o que eu faço para sair dessa espiral negativa, descendente, de que a expectativa que eu tinha a meu respeito, de que se eu fosse realmente um cristão fervoroso, eu não teria esses pensamentos ou essas ações causam que eu me prejudique, eu fique ainda pior do que a situação que eu me encontro. A segunda pergunta é com relação aos pensamentos de que isso, nutrir bons pensamentos, vão tornar a minha vontade, vão modificar a minha vontade e as minhas emoções. Mas muitas vezes, o fato de eu saber o que eu tenho que fazer, não faz com que eu efetivamente haja daquela forma. Por exemplo, você estava dizendo da questão de que eu não devo me comparar com outros, porque isso sempre é pecaminoso. Mas saber disso não impede que eu me compare a outros. Em que momento esse saber, esse entendimento será interiorizado a ponto disso tornar efetivamente uma
prática na minha vida, não só no sentido de ação, mas no sentido de vontade e emoção? São perguntas muito pertinentes, Alemão. Primeiro, uma pequena resposta que eu vou dar, eu acho que serve para as duas, e depois eu vou falar de cada uma. Primeiro é importante lembrar que quando falamos de mudança, de transformação, nós estamos falando de um processo. Isso quer dizer que, mesmo que eu entenda plenamente o que há de errado comigo, e também entenda plenamente o que é que eu devo fazer, isso não quer dizer que eu vá acordar amanhã transformado, né? Isso nunca vai acontecer, né? Nosso processo de mudança, de transformação, eu acho muito bom você ter lembrado disso, né? Ele é um processo, ele é gradual. Nossa santificação, ela é progressiva e gradual, e mesmo a nossa santificação, na maioria das vezes, não é uma linha ascendente, ela é aos trancos e barrancos, né? E é por isso que a gente deve evitar um equívoco, por exemplo, de repente, numa santificação que é assim, estar ali numa queda e ficar olhando para si mesmo e pensando, nossa, eu sou um fracasso como crente, né? A gente deve evitar esse erro, né? E esse erro, ele tem a ver com a primeira pergunta que você fez, né? Sobre a questão da espiral. E essa espiral, ela é perigosa, né? E eu acho que essa espiral está fundamentada numa teologia, ela pode estar fundamentada numa teologia ruim, numa teologia equivocada, que eu chamo de teologia da performance, né? Em que a pessoa enxerga o processo de santificação dela como performance, como desempenho, e pessoas assim costumam estar sempre se avaliando se elas estão indo bem ou mal, né? Se elas estão performando bem ou não, né? Então, eu acho que o problema desse pensamento é que ele está residindo na autoavaliação. Se a pessoa, por exemplo, está lutando contra um pecado, né, igual todos nós devemos lutar, e ela ainda está naquela fase dessa luta em que ela cai no pecado frequentemente, e se cada vez que ela cai, ela fica ruminando pensamentos que estimulam nela um senso de fracasso, é isso que você disse, isso não vai ajudar, vai afundar mais. E por que não ajuda e afunda mais? Primeiro, porque isso está autocentrado, é eu comigo, é eu na minha avaliação, né? Eu sou um fracasso, sou eu que estou me avaliando, e isso eu devo evitar de fazer. Isso me lembra de uma jovem cristã que eu aconselhava recentemente e que ela lutava contra um pecado, e ela se irava às vezes dizendo, Marcos, eu quero me livrar desse pecado, eu tenho orado muito a Deus para Ele me livrar desse pecado, para que eu seja santificada. Deus não está me santificando. Eu comentei, Ele não está te santificando na velocidade que você deseja, é isso? Né? Assim, é isso, mas por que não? Se eu estou desejando e pedindo e orando, entende? Muitas vezes, ela está envolvida numa questão de performance, de desempenho. Então, acho que a pergunta que cabe aí, numa proposta de autoexame, é primeiro pensar o seguinte, não sou eu que devo me avaliar. Como Paulo mesmo diz ali em 1 Coríntios 4, né? Pouco me importa ser julgado por qualquer tribunal humano, nem eu mesmo me julgo. Quem me julga é o Senhor. Então lembrar assim do perdão, da graça obtidos, lembrar que a força, a motivação e o desejo de perseverar virão dele, e que eu não devo gastar tanto tempo ruminando meus fracassos, assim como eu não devo gastar tempo ruminando meus sucessos. Fui bem, né? E me estimula numa fantasia de sucesso, de bom desempenho. Isso é pecaminoso. Da mesma forma, ficar ruminando fracassos é pecaminoso, porque isso vai me manter centrado em mim e não em Cristo. Então, isso deve ser evitado. E aí, dirigir o olhar para o Senhor. E aí isso nos conduz para a segunda pergunta sua, né? Nossa, mas como é que eu faço isso? Como é que eu mudo isso de repente? Se eu sou alguém que estou sempre pensando nos meus fracassos e sucessos, como é que eu passo a focar em Cristo? Né? Aí lembrando, é um processo, vai ser gradual, mas é algo que precisa ser implementado, é algo que precisa ser feito.
né? Devocionalmente todos os dias, né? Lendo mais sobre a pessoa e a obra de Cristo, porque é inesgotável o quanto vamos nos deslumbrar e nos encantar com a pessoa e a obra de Cristo. Na verdade, passaremos a eternidade inteira conhecendo cada vez mais dele e nunca esgotando esse conhecimento. Então, se lá será inesgotável, imagine aqui. Então, existe cada vez mais sobre Cristo para eu conhecer, me deslumbrar, me satisfazer nele e esquecer de mim mesmo, sabe? Mas é um processo. Então, ler é fundamental, é por isso que eu defendo muito o estudo de cristologia para nós, porque é fundamental conhecer mais sobre Cristo, né? É fundamental incluir nos devocionais, assim, textos sobre a pessoa e a obra dele, para direcionar meus afetos para ele. Como é que eu vou amá-lo mais se eu não conhecê-lo mais, né? E isso gradualmente vai me tirar da espiral e vai me tirar desse processo de autocontemplação, que é pecaminoso e danoso, e me levar para contemplar a Cristo. Não sei se respondi adequadamente. Sim? Tá. Irmãos, agradeço muito a atenção e a disponibilidade e o interesse de vocês. Obrigado mesmo. Vamos orar para encerrar? Pai Celeste, obrigado pelas infinitas graças que nos deste em Cristo, Pai. Obrigado, Jesus, Senhor e Salvador nosso, por ter comprado com teu sangue graças tão infindáveis. E desperta em nós, Senhor, um senso da tua beleza, um deslumbramento com as maravilhosas graças que só tu podes nos dar, Senhor. Que possamos nos regozijar em ti e nos satisfazer plenamente em ti, pois só em ti há plenitude de alegria. Obrigado, Senhor, por ter se tornado um de nós e assim ser sacerdote eficaz e perene em favor de nós. Que possamos, Senhor, a partir do teu infinito amor para conosco, ter despertado em nós afetos cada vez maiores por ti. Para a tua honra e glória. Amém.